Ora, boas tardes a todas e a todos. Começar por, obviamente, agradecer o simpático convite que me foi endereçado por parte da Associação de Defesa do Património do Bom Barral e o município de Bom Barral. Também agradecer-vos por estarem aqui presentes hoje a discutir estes temas sob várias perspectivas. Eu venho-vos dar uma perspectiva um pouco distinta daquela que temos vindo a falar até agora. Portanto, vou falar de património natural, mais concretamente na valorização e das formas de valorização do património geológico. O património geológico, apesar do tema muitas vezes estar associado a idades que se medem por milhões ou centenas de milhões de anos, na verdade é uma tipologia de património que se começou a debater em Portugal, sobretudo com as iniciativas pioneiras do professor Galopim de Carvalho, na altura em que foram descobertos importantes sítios com pegadas de dinossauros e sítios esses que estavam em risco de desaparecerem. Portanto, havia, de facto, uma importância científica muito grande e reconhecida, mesmo a nível internacional, e estes sítios ou eram uma pedreira, no caso daquilo que é hoje o Monumento Natural das Pegadas de Dinossauro da Serra da Aire, ou estava no caminho de uma autoestrada, neste caso da construção da CREL, no caso de Carenque, que também é monumento natural. Ora bem, desse período, e estamos a falar em inícios da década de 90, houve uma evolução bastante positiva nestes temas. O património geológico é um parente pobre, continua a ser um parente pobre do património natural português. Portanto, desde que se iniciou o movimento para a definição das áreas protegidas em Portugal, o património geológico foi incluído nessas áreas protegidas. Se recordarmos, a paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, ela assenta fundamentalmente num património geológico muito rico. Acontece que, com o tempo, o património biológico foi ganhando peso face ao património geológico e digamos que nas nossas áreas protegidas muito se perdeu em termos de valorização do património geológico. Mas a verdade é que parte-se do princípio que é um património que sempre existiu, que continuará a existir e que não está sujeito, ao contrário da biodiversidade, não está sujeito a vicissitudes. E a verdade é que, como já foi provado mais do que uma vez, mais do que muitas vezes, a verdade é que também o património geológico, apesar de ser constituído por rochas, a verdade é que muitas vezes está suscetível a intervenções humanas com impactos bastante significativos. Portanto, eu venho falar-vos concretamente dos geoparques. Os geoparques são um programa Unesco, a par do Programa Património da Humanidade, a par do Programa da Reserva da Biosfera da Unesco. Portanto, é um programa que foi criado mais recentemente. Estamos a falar os programas de Património da Humanidade e Reserva da Biosfera são programas com mais de 40 anos de existência, com já muito trabalho feito. E no caso, portanto, o programa para as geociências, o Programa Internacional para as Geociências e Património Geológico e Geoparques, melhor dizendo, data de 2015. Portanto, é algo que é bastante recente. O nosso projeto, Geoparque Natur Tejo, tem origens em 2003. Portanto, muito ainda no início daquilo que foi o movimento dos geoparques um pouco por todo o mundo. E é isso que eu gostaria de partilhar convosco nestes minutos que temos. Aproveito para relembrar que Bom Barral faz parte de um território que neste momento está em candidatura à Unesco enquanto geoparque, o Geoparque Oeste. Portanto, eu tenho aqui os meus colegas, o Bruno Pereira e o Miguel Reis, enquanto representantes deste projeto de geoparque, que está
neste momento, já nas mãos da Unesco. Portanto, este é um território muito vocacionado, muito virado para o Jurássico. Nós estamos em terras do Jurássico. E o Bom Barral está no coração deste território. Não é? Aliás, como vocês veem. Portanto, eu hoje tive a oportunidade de conhecer 2 destes sítios de relevância geológica identificados no âmbito da candidatura. Foi o Vale do Roto, já tinha passado lá imensas vezes, nunca tinha parado, é um facto. Como também o Cruzeiro do Picoto, o mirador da Serra do Picoto. Portanto, são sítios do ponto de vista geológico, de facto, nível da interpretação da geodiversidade e da paisagem geológica, são sítios que são referenciais. E daí a importância em valorizá-los. Neste momento, do ponto de vista científico, no caso do Vale do Roto, todos vós saberão certamente a importância, inclusivamente, não só nacional, mesmo internacional, que aquele condomínio paleolítico tem. Portanto, na verdade, trata-se de um conjunto de cavidades cársicas com ocupação humana que já vem do período dos Neandertais, e, portanto, isto está ali, e é um manancial de informação que tem sido estudado ao longo de décadas, mas enquadra-se num contexto de geodiversidade muito significativo, e são a razão pela qual, obviamente, aqueles espaços foram ocupados e foram importantes para a evolução humana neste território. Portanto, estamos a falar de largas dezenas de milhares de anos em paisagens que se contam por milhões de anos. Quando falamos em património geológico, eu gosto particularmente desta definição. Infelizmente não é a que temos na legislação portuguesa, mas é a que está na Lei do Património Natural de Espanha. Okay? E que basicamente define património geológico como um conjunto de recursos geológicos de relevante valor científico, cultural e ou educativo, nomeadamente formações e estruturas geológicas, minerais, fósseis, solos, e aqui no Bom Barral, os solos e as águas são particularmente importantes e enquadram-se neste património e têm um papel fundamental para conhecer a forma como o homem tem vindo a transformar, tem-se vindo a adaptar e a transformar estas paisagens e aproveitando também estes recursos. Passo à frente para vos mostrar este local. Não é em Portugal, okay? Está na Escócia, Siccar Point. É conhecido como um dos sítios mais importantes do ponto de vista geológico que temos no mundo. Porquê? O que é que vocês conseguem ver aqui? Um conjunto de camadas, de rochas em camadas, que estão aqui na vertical. Estas rochas têm cerca de 400 milhões de anos. Têm fósseis marinhos, de origem marinha. Portanto, correspondem, na verdade, àquilo que foi o fundo marinho há 400 milhões de anos. Depois tem ali umas rochas com uma orientação diferente. Já não estão verticais, estão mais inclinadas e têm uma cor avermelhada. Se calhar não conseguem ver, mas ao contrário das rochas que estão aqui em baixo, que estão aqui no plano mais próximo, que são rochas escuras, aquelas rochas são rochas que têm fósseis que não são marinhos, são fósseis de plantas e correspondem a ambientes que não são marinhos ou que se depositaram, são sedimentos que se depositaram não em ambientes marinhos, mas em ambientes de rio. Okay? E são 50 milhões de anos mais recentes. O que é que aconteceu entre umas rochas, entre as primeiras e as segundas rochas? Teve que acontecer alguma coisa. E o que aconteceu foi que o planeta é dinâmico e, portanto, os continentes movem-se. E o que aconteceu foi que este oceano se transformou numa montanha que depois foi erodida pela ação dos rios que vieram mais tarde. Portanto, este sítio foi fundamental nos finais do século XVIII para definir a idade da Terra. Até então, aquilo que se assumia que a idade da Terra era contada por milhares de anos, mas, na verdade, para que um fundo marinho venha a dar uma montanha que depois é erodida, estamos a falar de centenas de milhões de anos. Portanto, este sítio foi fundamental
para percebermos que o planeta Terra, com toda a sua dinâmica, é um planeta extremamente antigo. O que é que nós temos em Portugal? Temos este sítio. Alguém conhece este local? Ponta do Telheiro, Vila do Bispo, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Este sítio é monumental, é um verdadeiro geomonumento. Reparem, aqui têm, mais uma vez, rochas que não só estão verticais, como estão dobradas. As rochas por baixo são rochas que vocês podem ver que têm uma dinâmica muito significativa, que marca toda esta falésia. E depois no topo vêm aquelas rochas avermelhadas depositadas sobre estas rochas mais antigas, muito dobradas. E entre as rochas de baixo e as rochas de cima temos uma diferença de 100 milhões de anos. As rochas de baixo são rochas que, mais uma vez, depositaram, têm fósseis marinhos, depositaram em ambientes marinhos. As rochas de cima são rochas que depositaram sob a ação de um curso fluvial. Portanto, a marcarem tempo geológico, e é um sítio que é fundamental, está entre os primeiros 100 sítios de interesse geológico a nível mundial que foram agora reconhecidos pela Unesco. Reparem, há muito conhecimento científico disponível, que poderão encontrar sobre este local, capas de livros, muito trabalho científico feito, e, portanto, é um excelente exemplo de património geológico português. Okay? Depois temos este local. Vocês já não conheciam o outro, provavelmente este aqui não conseguiram também identificar. Fica no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ali bem próximo de Almograve. Se no caso da Ponta do Telheiro, eu vos disse que tínhamos ali um hiato de tempo de 100 milhões de anos entre a formação das rochas mais antigas e as mais recentes, aqui temos das rochas de baixo, mesma idade, cerca de 320 milhões de anos, e depois as rochas que vêm por cima, depositadas na horizontal, que têm não mais do que 3 milhões de anos. Estão aqui 300 milhões de anos de história geológica. Este local, apesar de estar numa área protegida, as pessoas passam por lá na Rota Vicentina a caminhar, quanto muito, não há qualquer informação. Portanto, é um representante da extensa geodiversidade que o nosso país tem, mas, na verdade, não é um espaço valorizado. Poderia ser. E é para isso que vêm os geoparques. Os geoparques vêm precisamente para aproveitar o património geológico dos territórios, aproveitar a geodiversidade e transformar em algo que seja compatível com o desenvolvimento local. E é isso que eu vou tentar vos apresentar, e nada melhor do que ter os 5 geoparques Unesco portugueses a fazê-lo. Eu vou rapidamente passar um pequeno vídeo, são 4 minutos, acho que melhor do que eu, nada melhor do que as pessoas que vivem nestes territórios para explicar o que é um geoparque. As geociências, ou ciências da Terra, estudam a Terra, o nosso planeta. Muitas vezes reduz-se esta área simplesmente ao estudo das rochas, mas não. As geociências estudam as rochas, sim, mas muito mais do que isso. Estudam muitos outros elementos da geodiversidade, como os fósseis, os minerais, os solos, a água e também processos dinâmicos, como os sismos, os vulcões e muitos outros. Este conhecimento é fundamental para responder aos enormes desafios que a nossa sociedade enfrenta atualmente, como a transição energética, a gestão das águas subterrâneas, a preservação dos solos, as adaptações às mudanças climáticas. E enquanto habitante do nosso planeta, todos os dias a minha existência e bem-estar beneficiam dos avanços da investigação em geociências. Dar visibilidade ao papel e à relevância das geociências é um dos objetivos dos geoparques.
Os geoparques são a ligação entre a natureza e um povo, com raízes que abraçam as rochas que compõem as suas paisagens. Promovem a educação para as geociências e ambiente, através da investigação. Está cheio de histórias, de cultura, de arquitetura e de música. Nos geoparques encontramos uma geodiversidade única que não existe em mais nenhum lugar do mundo. Nós trabalhamos com o coração e protegemos o nosso património geológico. O património geológico é definido como um conjunto de geossítios, ou seja, os sítios de interesse geológico inventariados e caracterizados numa determinada área. Por sua vez, estes geossítios são representativos de um ou mais elementos da geodiversidade, que podem ser rochas, minerais, fósseis, formas de relevo, solos, entre outros, e que apresentam valor do ponto de vista científico, turístico, pedagógico, cultural, estético ou outro. A singularidade dos geossítios numa determinada área justifica que o património geológico seja distinguido pela Unesco. Falar de uma classificação da Unesco é falar de reconhecimento, falar de valor. A classificação como Geoparque Mundial da Unesco acarreta para estes territórios uma enorme responsabilidade, mas também uma enorme oportunidade, pelo reconhecimento internacional, também pela atratividade turística, educativa e científica que esta classificação gera. Para além destas vantagens, existem outras, nomeadamente o podermos desenhar estratégias de valorização e desenvolvimento territorial, a criação de novos postos de trabalho, a criação também de valor para aquilo que são os produtos locais destes territórios e também o fortalecimento daquilo que é a ciência que conhecemos nos dias de hoje nestes territórios. Este trabalho não fazia sentido se não fosse feito com e para as comunidades. Falar de geoparques mundiais da Unesco é falar de uma rede internacional cujo objetivo é promover os valores da Unesco, onde colocamos a ciência, a educação e a cultura ao serviço da paz. Estes são apenas alguns dos valores que podemos encontrar nos territórios com esta distinção Unesco espalhados pelo mundo. Sabia que atualmente a Rede Mundial de Geoparques conta com 177 geoparques distribuídos por 46 países? Em Portugal, existem 5 geoparques mundiais da Unesco. O primeiro geoparque português foi o Geoparque Naturtejo, seguindo-se Arouca, Açores, Terras de Cavaleiros e, por último, o Geoparque Estrela. Neste momento, o Geoparque do Oeste é um dos aspirantes a integrar o Programa Internacional de Geoparques e Geociências da Unesco. E agora voltamos à apresentação. E cá estamos. Portanto, um geoparque é, resumindo, uma oportunidade para os territórios. Já tem só 5 minutos? Ok. Resumindo, como vocês veem, portanto, normalmente são iniciativas de nível local ou regional, neste caso, dependendo se envolvem um único município ou áreas maiores, como no caso do Geoparque Naturtejo. Diga. Tem mais tempo. Ah! Ia já começar aqui a passar rapidamente. Bom, quais são os objetivos fundamentais? Promover, a partir do património geológico e fazendo a interligação das paisagens geológicas com o resto dos patrimónios, promover o desenvolvimento social e económico que tenda a ser sustentável e que se reflita na melhoria das condições de vida das populações. Dar sentido de pertença, isto já foi falado aqui, todos estes projetos têm esse objetivo honroso. Estimular também a inovação, o desenvolvimento de atividades económicas que podem passar pelo turismo, que passam muitas vezes num país como o nosso, pelo turismo, mas que têm ou podem ter outras mais-valias que eu também espero ter algum tempo, alguns minutinhos para vos apresentar. Atualmente existem, como foi dito, esta é uma rede em crescimento muito rápido. Neste momento, creio que são 188 geoparques espalhados por, creio eu, 48 países do mundo.
Existem também, neste momento, 8 geoparques que falam português, portanto, e que, o que é já bastante significativo. Portanto, em Portugal, já vimos quais são os geoparques que existem. 185 geoparques em 48 países. Sim, aqui é. Portanto, e aqui o objetivo dos geoparques, aliás, como muitos destes projetos patrimoniais, é tentar resolver ou ajudar a resolver problemas que estes territórios eminentemente rurais padecem, nomeadamente a questão do desequilíbrio demográfico. Estas zonas sempre foram zonas de baixa densidade populacional, historicamente. Mas a verdade é que passamos por uma situação de envelhecimento demográfico que é gritante e é muito preocupante, em que a população mais nova tem que sair destes territórios, não exatamente porque não têm oportunidades, mas porque estes territórios estão, neste momento, a competir a uma escala mais global. E, sobretudo, no caso concreto de Portugal, dentro da União Europeia, nós estamos a competir com o território, com toda a União Europeia. Portanto, há N oportunidades que se apresentam e nós temos que criar as nossas no sentido de manter os nossos jovens nos nossos territórios ou de captar, e estamos numa situação em que necessitamos mesmo de ir à procura de novos colonizadores para os nossos territórios. Depois, a perda que vem associada à perda de dinâmica económica, vem associada à perda de mão de obra e de cabeça e também de cérebros. A pobreza generalizada que estes territórios possuem. E depois também a própria perda da autenticidade que falávamos de manhã, da cultura tradicional. E depois um tema que atualmente está cada vez mais presente e que devemos ter cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, que tem a ver com as alterações climáticas de origem antrópica, de origem humana. As alterações climáticas sempre existiram, elas estão representadas no registro geológico, e os geólogos normalmente lidam com estas alterações climáticas, sabem o registro, sabem os seus impactos, sabem que são períodos que levam a extinções em massa, como são períodos de oportunidade para a evolução da vida na Terra, mas a verdade é que a mão humana acelerou muitos destes processos e isso tem implicações significativas para territórios que souberam ao longo de dezenas de milhares de anos adaptar-se a alterações climáticas. Não é? Estamos a falar, se formos ao Vale do Roto, temos uma ocupação humana que vem do período dos Neandertais em ambientes quentes e mais úmidos do que aqueles que nós vivemos atualmente, mas também períodos francamente mais áridos e mais frios durante o máximo glacial. Portanto, e estão ali representados e as pessoas viveram aquele território, souberam adaptar-se. Agora estamos numa situação em que as alterações climáticas estão a acontecer à razão de anos ou décadas. E, portanto, tem que haver uma ação de todos nós. E para isso também os geoparques procuram, com as comunidades locais, dar uma resposta significativa. E nós fazemos isso apostando no conhecimento, apostando na promoção do conhecimento científico, procurando envolver as comunidades locais na construção desse conhecimento. Mostro-vos aqui o exemplo de Penha Garcia. Penha Garcia é um espaço onde nós temos património geológico há longas décadas, muito tempo antes de trabalharmos estes temas neste território. Este património tem um tipo particular de registro, que são estes fósseis estranhos que as pessoas deram o nome de cobras pintadas, e que os cientistas depois mais tarde vieram a perceber que estariam associados a modos de vida de organismos que viveram no planeta Terra há centenas de milhões de anos e que se extinguiram há centenas de milhões de anos, que são as trilobites. Já agora aproveito para vos apresentar a nossa mascote, a Judita Trilobite. Portanto, este é de facto um registro que é particularmente importante e que colocou Penha Garcia num contexto turístico que se foi construindo em torno das aldeias históricas a partir de meados da década de 90. Portanto, toda a gente já ouviu falar das aldeias históricas de Portugal, que na verdade estão concentradas na região centro,
Já ouviram falar de Monsanto, porventura já ouviram falar de Idanha Velha. Penha Garcia veio ocupar com o seu património geológico, com os fósseis, com as trilobites, com estes fósseis curiosos, que fazem parte do lendário, inclusivamente, desta comunidade, da comunidade de Penha Garcia, veio ocupar esse espaço. Portanto, criando aqui uma oportunidade de desenvolvimento ou de diversificação da atividade turística no território, que passava muito pelo turismo cultural e que se procurou, com o projeto de Geoparque Natur Tejo, apostar numa natureza que nestes territórios de fronteira de raia ainda está relativamente bem preservada e que vale a pena, de facto, desenvolver projetos no sentido do seu aproveitamento. E, portanto, aqui o património geológico transformou-se numa estratégia de desenvolvimento de turismo de natureza para um conjunto de 7 municípios, 6 originalmente, ao qual depois, mais tarde, se veio associar o Concelho de Penamacor, portanto, estando localizado este território do Geoparque Natur Tejo entre a fronteira e o Pinhal interior, portanto, até à zona de Oleiros, Proença Nova, Vila Velha de Roda. Portanto, este é o território do Geoparque Natur Tejo, um território bastante vasto, são mais de 5.000 km² de extensão, por uma população que são cerca de 86.000 habitantes atualmente, sendo que quase metade estão na cidade de Castelo Branco. Portanto, esta é a realidade deste território, que é apenas um exemplo semelhante a outros, ou análogo a outros exemplos de geoparques em Portugal. Não sei se conseguem identificar a fotografia da esquerda, a da direita julgo que não conseguirão, mas a da esquerda diz-vos alguma coisa? Portas de Roda, um ícone, um verdadeiro geomonumento, um ícone do território do Geoparque. Esta é a melhor forma de nós entrarmos pelo território do Geoparque Natur Tejo. É precisamente percorrendo a linha da Beira Baixa, portanto, que passa no coração das Portas, ou fazendo um passeio de barco neste espaço. Foi o primeiro projeto de proteção do património geológico em que nós estivemos envolvidos, uma iniciativa local dos municípios de Vila Velha de Ródão e Nisa, que levaram à classificação do Monumento Natural Nacional das Portas do Ródão. Isto aconteceu em 2009. Portanto, o projeto iniciou-se em 2005 e tivemos a classificação deste espaço de património geológico em 2009. Aqui temos a história do Rio Tejo e a história também das primeiras ocupações humanas no Ocidente Ibérico. Está aqui, neste pequeno território, dentro do Geoparque, um território que são 965 hectares. Okay? Do lado direito, uma iniciativa que temos vindo a desenvolver entre uma associação local e o município de Proença Nova, tem a ver com a valorização do complexo megalítico de Proença Nova. Portanto, que resulta de um conjunto de escavações arqueológicas, é um campo arqueológico que envolve estudantes, é uma escola, um espaço que durante o verão permite aos futuros arqueólogos treinar as escavações nestas estruturas megalíticas e que depois são elas também integradas num circuito de visitação, num percurso pedestre que existe e que permite descobrir a história da paisagem em Proença Nova. Como tenho 5 minutos, trazia aqui outros exemplos e vou passar à frente. O caso de Idanha Velha é paradigmático. Nós, neste momento, temos um projeto com a Universidade de Coimbra, no sentido de percebermos não só a forma como se deu a ocupação romana neste espaço, que já há muito tempo que se trabalha, mas também de onde vêm as matérias-primas que foram utilizadas pelos romanos na sua epigrafia, que é tão rica, não só em termos de diversidade de informação que se pode recolher dessa epigrafia, mas os próprios suportes onde se inscreveram esses elementos que são alguns devocionais, outros são de memória de defuntos, etc. E, portanto, este é um património bastante significativo. Mas os geoparques, para além de investigação e de ciência, são territórios também de educação. Okay? E aqui chamava a atenção
para um exemplo, este é o Parque do Barrocal. O Parque do Barrocal em Castelo Branco é uma iniciativa do município de Castelo Branco, trabalhado com a Naturtez, com o Geoparque, no sentido de valorizar um espaço que está muito próximo do centro da cidade, mas um espaço que estava para ser um bairro, mais um bairro da cidade. E aquilo que se procurou fazer foi, num espaço de cerca de 40 hectares, foi trazer a natureza, portanto, trazer a biodiversidade e a geodiversidade, a paisagem original, para dentro da cidade. E proporcionar isso aos seus visitantes e também, falando visitantes turistas, mas comunidade local também. Muito importante para nós é a existência de um centro de ciência viva em Proença Nova. E é com este centro de ciência viva, dedicado à floresta, que nós desenvolvemos muitas das ações relacionadas com o trazer os alunos, trazer as escolas até aos espaços naturais. Portanto, aquilo que procuramos fazer é, a partir deste centro, desenvolvemos um conjunto de atividades que decorrem dentro do centro, mas que também procuram explorar o território. E as atividades do Geoparque Naturtez centram-se muito na natureza. Portanto, aquilo que nós procuramos é ensinar em contexto de natureza. Levar as novas gerações a perceber mais a dinâmica ecológica destes territórios. E depois é o desenvolvimento. E o desenvolvimento pode assentar em turismo, e aqui o geoturismo, mais uma vez associado aos valores da geodiversidade, é uma bandeira, obviamente, de qualquer geoparque, mas é uma das oportunidades de desenvolvimento. Portanto, o geoturismo é um segmento de turismo de natureza que se procura diferenciar em territórios geoparque e geoparque Unesco, em concreto. Este é o georrestaurante, criado em 2008, Petiscos e Granitos, em Monsanto. Portanto, havia aquela imagem do galo de prata, criado e da aldeia mais portuguesa, criado na altura do Estado Novo, em 38, e essa imagem, ainda existente, tem-se vindo a transformar um pouco no sentido de perceber que a singularidade deste território e a identidade de Monsanto está muito associada àquele cabeço granítico particular onde esta comunidade se imiscui neste caos de blocos gigantescos graníticos que caracterizam Monsanto. Portanto, geoparques são paisagens geológicas impressionantes, mas o impressionante é relativo. Vocês têm um grande vulcão, e reparem, se esta fotografia que tem ali aqueles elefantes fosse tirada, se calhar 1 hora depois, os elefantes já lá não estavam, mas estava lá o vulcão. Portanto, a geodiversidade não foge, ao contrário da biodiversidade. Mas temos depois uma paisagem que é também património geológico da humanidade, que é, neste caso, na Dinamarca. É uma paisagem humanizada. Isto não é o geoturismo. Não é? Isto é o turismo sol e praia que nós temos em espaços, inclusivamente em espaços naturais, não é? Mas é aquilo que o geoturismo não pretende ser. O geoturismo, e a Islândia é um exemplo claro de um destino de geoturismo, com 2 geoparques Unesco atualmente, mas na verdade é todo um país que de facto tem vindo a crescer economicamente em torno do geoturismo, em torno desta paisagem dinâmica que se altera quase diariamente entre glaciares e atividade vulcânica extremamente ativa. Trazia aqui alguns exemplos de geoparques espalhados pelos vários continentes, com vários exemplos, desde de museus que recebem algumas dezenas de milhares de visitantes em sítios que não eram turísticos, até a outros espaços que são complexos museológicos que atraem 54 milhões de visitantes. Ok, vocês podem dizer, isto é na China, okay? E aquele é no Nordeste brasileiro, no Ceará, e há, obviamente, diferenças, claro que sim. Mas a verdade é que a proporção, a escala dos investimentos, assim também o permitiram. Esta era uma zona, Xixia, era uma zona fundamentalmente agrícola. Descobriu-se uma riqueza muito, muito grande em termos de ninhos, de ovos de dinossauro, e a partir daí construiu-se toda uma lógica que permite atualmente ser este um dos sítios, do ponto de vista de geoturismo, mais importantes na China e, porventura, diria eu também, a nível mundial. Como estamos mesmo no fim, gostaria de salientar, este é o território do Geoparque Naturtez,
e a aposta que nós temos ao nível do turismo de natureza, fazer percorrer lentamente o visitante pelo território é aquilo que nos proporciona uma rede de percursos pedestres de mais de 1000 km. Estão estabelecidos no território, alguns deles cuja temática é a geológica. A importância da sinalização. Eu estive no Vale do Roto, conheço alguma coisa da arqueologia e dos estudos que foram feitos, mas a verdade, quem visita aquele local, pouco fica a saber, ou nada fica a saber, na verdade, para além da sinalização viária, sobre a importância daquele espaço. Portanto, a interpretação dos espaços é fundamental para a sua valorização, coisa que já vai acontecendo em Portugal, mas infelizmente ainda é um parente pobre. Portanto, aqui, este é o caso, reparem, Vale do Roto, um sítio de grande importância, onde foi um dos 9 sítios onde se encontraram neandertais em Portugal, e depois temos, nas Portas do Roda, temos a Foz do Enxarrique, um sítio que foi completamente, todo o espaço foi musealizado ao ar livre, onde se encontra a interpretação, onde se faz o enquadramento da paisagem há 30 mil anos, quando os neandertais andaram por aqui, não morreram aqui, mas vinham aqui alimentar-se. Portanto, não temos vestígios diretos dos neandertais, mas temos vestígios da sua ecologia neste espaço. A promoção, que é fundamental, e a promoção que nós fazemos nas principais feiras de turismo do mundo, e depois as histórias que procuramos contar. E é esta investigação que nós fazemos e que temos como objetivo transmitir às comunidades e a quem quer aproveitar no sentido de proporcionar uma visita mais enriquecedora para que as pessoas não passem pela paisagem, para que as pessoas entendam porque é que estes territórios são tão especiais. E por fim, 30 segundos apenas para vos falar desta iniciativa. Nós temos mais de 50 parceiros, uma iniciativa que nós temos ligadas aos produtos da terra. E, portanto, nós temos a nossa marca, o Geoprodutos, e aderimos também a uma marca internacional, que é a marca Geofood, e, portanto, aqui procuramos envolver produtores locais que apostam em produtos de qualidade, em produtos com certificação, para lhes dar uma denominação ou uma certificação de origem. Essa origem é o Geoparque Naturteste. Isto é no mercado de Idanha Nova. Portanto, onde temos uma loja só dedicada aos nossos parceiros. E fazemos um conjunto de ações. Estamos na altura do Natal, temos os cabazes de Natal à venda, seja pelos canais tradicionais, pelo mercado, seja na internet. E pronto. E termino assim, convidando-vos, acho que é a melhor forma para resumir, convidando-nos a conhecer o território, conhecer os geoparques mundiais da Unesco que existem em Portugal e que já são bastantes, e vocês, em princípio, farão parte de um muito em breve. Muito obrigado.